eu consumir 10 metros cúbicos de água, eu vou pagar 10 metros cúbicos. Não tenho que pagar os 15 obrigatoriamente. São duas perguntas aí. Um é tarifa mínima. O que é a tarifa mínima? Isso é aplicado não somente em água, em energia, no táxi que você pega, isso é aplicado em vários serviços. Tarifa mínima é mais do que o quê? Subsídio cruzado e o custo de manutenção do sistema. Independente de você utilizar, o sistema está disponível para você. Tá? Independente. Isso é uma legislação que existe no Brasil inteiro. E com relação à progressividade, o que é a progressividade? Quanto mais se consome, mais se paga. É fazer o quê? É inibir as pessoas a consumir mais. E também é um subsídio cruzado. Nada mais além do que isso. Exatamente. Nesse mês de dezembro que nós ficamos sem água, a conta chegou. No mês passado eu notei um aumento da tarifa de R$3 e pouquinho, sendo que não caiu água durante o mês, o hidrômetro veio cobrando 10 metros cúbicos de água e veio esse reajuste. Da onde tiraram esses 10 metros cúbicos de água se a gente não teve água durante esse tempo? Aí eu teria que pegar sua conta pontualmente e analisar. Como você aqui poder falar de sem ter a conta em mãos para analisar. Não posso falar de essa resposta. Se você passar depois para mim a sua conta, eu posso. Outra coisa, só nessa parte da água, sobre as pipas d'água, que a água de Niterói fornece para a população quando não tem. Aquela parte do protocolo que não tem o feedback, não tem o retorno nem nada. Alguns, você sabe que essa pipa d'água ela tem o quê? Tem a terceirização, que quando chega no verão, uma pipa d'água que custa R$180, ela explode para R$300, até teve casos lá na rua, R$400. Eu queria saber se vocês têm esse controle de captação de água, se tem controle ou tem como fazer, em vez de fazer uma indústria das pipas d'água, você tem como manter um controle para o cidadão fazer a taxa única. Por exemplo, uma pipa d'água R$80 para quem não tem condições, ou vai ficar nessa indústria de cobrar 200, 300, 400 reais. Uma pipa d'água é uma coisa essencial para a população. Não, essas pipas vai ser de São Gonçalo, então eu não posso te. As pipas nossas abastecem em Niterói, mas as pipas que você está falando, ela abastece em São Gonçalo. Aí eu não posso afirmar. Porque tem pipa abastecendo lá no Niterói. Aí em Santa Rosa, pelo amor de Deus. Não, mas é pipa nossa. Não é de vocês. É nossa. Eu não posso aqui dar uma explicação sobre o mercado de pipas de empresa particular. Isso aí não tem a ver com vocês. Não tem. Eles abastecem na SEDAI e eles pagam a SEDAI pelo que eu sei, entendeu? E tanto que uma das coisas que a gente combate muito no município, que a gente até corre a gente tem ameaça de morte, é com relação aos pontos de pipa clandestina. A gente sofre ameaça de morte, porque a gente vai lá coibir isso e a gente às vezes é impedido até de retirar essa regularidade, vai com força policial, recebe ameaça que vão matar a gente na rua, até aqui o Rogério, se eu estou mentindo. Temos endereços em Niterói, que é aqui a gente vai, tira a irregularidade, a pessoa vai e faz de novo. A gente põe polícia, nem a polícia às vezes quer ir com a gente, mas só que é a nossa obrigação. Mas com relação à pipa particular, eu não posso falar. Porque o que aconteceu lá na Marcha dos Trouxas? O abastecimento foi enfraquecido no final da rua e as pessoas estão vindo pipa d'água, as pipas às vezes com lama, vinha água do bombeiro. Eu tenho esse vídeo, água do bombeiro, aquelas águas para apagar incêndio, que é uma água imprópria para o consumo e estavam ainda jogando, principalmente para o Santa Rosa, aquele edifício Santa Rosa, condomínio Santa Rosa. Ele tem vários fatos sobre isso e nós queremos que, graças a Deus, foi resolvido essa questão lá em Santa Rosa, foi resolvido dia 10, não tem mais problema. E esperamos que a água continue caindo como está caindo. Faz tempo que não acontece isso. Olha só, a gente tentou, antes de chegar a essa solução, vou ser sincero para você aqui, duas outras alternativas de estudos que não deram certo. Pelo Bumba... Tentamos. A solução foi agora no final que a gente fez essa intervenção. Tentamos. Deu certo. Não tivemos sucesso. Estou sendo realista, estou assumindo aqui que nós tentamos dois estudos que não tivemos sucesso. A água não chegou.
Nelson, eu preciso fazer uma pergunta, por favor, Paulo, que sua declaração me incomodou. Você está dizendo que tem pessoas em Niterói que pegam água da rede pública, como eu pego na minha casa, enchem pipas, ganham dinheiro com água que eu ajudo a pagar. A pergunta que não quer calar, eles têm hidrômetro para vocês cobrarem deles o quanto de água eles consomem? Paulo, não tem. Eles pagam ISS? Ou às vezes tem hidrômetro. Vocês têm conhecimento da lista dos lugares clandestinos? Nós vamos pedir oficialmente. Como é que funciona? Eles vão a determinados pontos, a gente recebe uma denúncia, que eles fazem uma ligação na nossa rede. Aí a gente vai, como é que diz? A gente fecha aquela irregularidade. Aí a gente vai com a polícia, aí não acha o carro-pipa. Aí recebe uma denúncia que no outro ponto na nossa rede foi colocado um registro e as pessoas estão roubando. Aí tem alguma que já teve em comunidade que a gente chega que não deixa a gente entrar. Entendeu? Eu vou ser sincero com você. Existe sim. Entendeu? Existe sim. Existe o que a gente chama de furto através de carro-pipa, tá? Existe. Nós vamos pedir oficialmente aquilo que é de conhecimento de vocês. Pode pedir. Para ficar registrado, eu sou comunista. Não defendo o capitalismo. Mas nós vivemos no ambiente capitalista. Se esses camaradas estivessem roubando água de vocês e distribuindo de graça à população, que não é atendida por vocês, eu poderia até pensar em ser política e ideologicamente solidário. Mas isso é bandidagem. E eu acho que a Câmara de Vereadores de Niterói não pode tomar conhecimento disso e ficar impotente diante da criminalidade. Até agradeço a ajuda. Não tem o menor sentido, é uma questão de direitos humanos. Está se aproveitando de problemas por que passa a sociedade para espertamente ganhar dinheiro e com a água que eu pago. E com o esgoto que eu pago, e que as pessoas pagam e não recebem, isso eu acho que tem que ter um tratamento tão duro quanto necessário para quem vive na marginalidade da criminalidade. Eu acho um absurdo. E nós vamos querer discutir uma maneira da gente sustentar e suportar, inclusive com base legal, além do que existe, ao combate a isso. E a gente até tem algumas denúncias que a gente recebe até pelo munícipe, né? Indicando. Talvez seja por isso que os vereadores têm um carro blindado. Não sei. Eu não tenho. Será que a gente vai ter? Bom, pessoal, olha só, não tem mais nenhuma pessoa inscrita aqui. Netinho. Oi? Tem o Samuel que chegou aí. Samuel? Samuel. Eu queria também falar antes dele. Antes de fazer o encaminhamento, eu tenho uma última pergunta para fazer a direção da água do trabalho. Você pode. Samuel, você? Eu vou só comentar rapidinho aqui algumas coisas. Bom, primeiro saudar a iniciativa de vocês estarem aqui, né? Eu sou o chefe Gabriel Renatinho, eu que entrei em contato lá com a sua secretária ao longo desse período aí. Bom, a verdade é que a gente não está exatamente contemplado no que foi explicado aqui, principalmente com relação ao caso do engenho do mar. Acho que é ruim esse formato que é implantado pela empresa. Acho que as pessoas não vão se acostumar com isso, não tem que se acostumar com isso, de ficar sempre esperando todo mundo receber água para no final ser abastecido. E aí causa essas recorrentes falta d'água. Eu também moro no Engenho do Mato, moro na estrada do Vai e Vem, lá no final, na Rua 13, onde também falta água, com frequência. Então também a mesma desculpa, tem uma bomba, que é a bomba que tem ali em frente ao Parque Rural, que também frequentemente é afirmado isso, que falta potência para a bomba chegar. Então aquelas ruas no entorno do Parque Estadual da Serra da Tieta, que são as ruas mais no alto ali do Engenho do Mato, tem esse problema frequente. E é sempre esse problema da bomba que é alegado.
Então eu não sei, depois eu quero ouvir os vereadores para ver de que forma a gente consegue encaminhar isso, mas eu acho que a gente tem que ter uma outra solução. Acho que não é normal, não pode ser encarado como normal esses finais de rede, seja na Martins Torres, seja em Jurujuba, seja no Engenho do Mato, essas pessoas terem que conviver com isso ao longo da vida, né, todos os dias, com essa incerteza. Né? E essa coisa de só à noite, a pessoa tem que ficar acordada, tem que estar acompanhando isso, é um problema a mais na vida das pessoas que já têm tantos problemas. Então acho que isso não contemplou. A gente recebeu a explicação aqui, mas acho que não estamos contemplados. Outra coisa que a gente levantou no ano passado, ano retrasado, a gente fez uma audiência aqui na Câmara com a Água de Niterói. A Água de Niterói mandou uma representante, só foi o Dia Mundial da Água. Né? E a gente, a partir daquele momento, a gente começou a querer discutir o Plano Municipal de Saneamento. Plano Municipal de Saneamento que já deveria existir em Niterói desde 2011, final de 2010, 31 de dezembro de 2010, parece que foi o último dia de prazo dos municípios. 2014. Não, só se foi prorrogado. 2014. Foi prorrogado recentemente. Vai ser prorrogado, não. Vai ser prorrogado, estão falando que até 2016, porque poucos municípios atenderam. O prazo era 31 de dezembro de 2010, né? Aí parece que tem alguma resolução, iniciativa da Presidência da República, porque a lei não foi alterada, né? Deve ser alguma outra coisa que... Enfim, nós fizemos um projeto de lei que foi para se começar a discussão do plano. Não era exatamente o plano, tem um outro nome que agora eu não me recordo. É isso mesmo. Que era... O plano é uma iniciativa do governo, do Poder Executivo, em parceria com a sociedade, né? E no caso de Niterói, que tem a empresa concessionária, tem a empresa concessionária também participando. E aí criamos a proposta do Renatinho, que era o Conselho Municipal de Saneamento. A razão pela qual nós invocamos isso é tentar anular o processo de licitação da CLIN, porque a condição necessária para ver qualquer iniciativa, seja estatal ou privada, no caso, equivalente ao que vocês fazem, seria a existência do plano de saneamento. Inclusive, se isso não tivesse sido prorrogado, seria ilegal manter, inclusive, os contratos de concessão que existem. O Plano Nacional Municipal de Saneamento foi prorrogado até 2014. Então, Quem não atender, o município não vai ter direito a repasse de verba. Só isso, não vai nada. Não, mas tem a questão de empresas que exploram serviço público, inclusive empresas de economia mista, como a Emusa, como a CLIN. Pois é, tem problemas com esses contratos. Tem sanções ao poder. Tem sanções aos contratos. Então, independente do prazo, que também não é um prazo grande, né, 2014 está aí, acho que a gente tem que começar a fazer essa discussão. O projeto do Renatinho é um início dessa discussão. Não sei se vocês tiveram acesso, a gente repassa, passo por e-mail, ou hoje fisicamente, para a gente começar essa discussão, que deve ser o momento, inclusive a criação do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, é um espaço para a gente fazer toda essa discussão com frequência. Né? A exemplo do que é feito hoje com a segurança, por exemplo, que, né, é obrigatório existir um Conselho Municipal de Segurança, os coronéis vêm, participam, dialogam com a sociedade mensalmente. Né? Acho que o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental dá essa oportunidade da gente com frequência fazer essas reuniões com a sociedade. Então é isso. Samuel. Fernando, só te respondendo com relação ao Engenho do Mato, a gente já está em negociação avançada com a SEDAI para a gente adquirir mais água, um volume maior, aumentar essa vazão. E com relação ao Engenho do Mato, a alternativa que tem é setorizar. Setorizar. Ou você vai pegar água à noite, ou alguém vai pegar. Porque você tem uma ponta de rede, somente com essa negociação que a gente está tendo, a gente tem pretensão de aumentar
e 50% a vazão para a região oceânica, justamente para não ter mais esse problema, acabar com esse problema. Mas para isso, a gente depende ainda dessa negociação com a SEDAI. E já está bem avançada, a obra está bem avançada. Estamos implantando, vocês viram no jornal, mais 3 reservatórios, aumentamos a reservação em Niterói em mais de 50%, mas vou ser sincero, o reservatório não cria água. Ele não produz água. É isso aí, Paulo. Então, a gente acredita, a gente está confiante que esse próximo verão a gente vai ter uma situação totalmente diferente na região oceânica. E Pedotiba, Niterói como um todo. Niterói como um todo. Samuel. Bom, boa tarde a todos, desculpem, eu cheguei um pouco atrasado. Eu vou trazer 3 problemas da região de Maria Paula. Primeiro, nós estamos com um problema na nossa região. Tem gente que está pagando conta há 3 meses e não está chegando água na casa. Inclusive hoje eu encaminhei até 2 moradores que estão vindo entrar na justiça. Já tiveram água em Niterói. A água de Niterói não levou pipa d'água, levou em algumas casas próximo à casa dessa pessoa e não entregou na casa deles. Maria Paula. Na Rua Polônia. A Rua Polônia inteira não chega água. E algumas partes da Rua Inglaterra. Agora, temos vários problemas que, para mim, a água de Niterói é o mesmo. Tem muito vazamento pelas ruas. Muita água sendo jogada fora. E outro problema que nós temos lá. Nós temos uma bomba que bombeia água 24 horas. Inclusive, já tivemos um acordo com a Água de Niterói. Essa bomba tem vários moradores com problema de audição, inclusive criança. A Água de Niterói já esteve lá, o Mário esteve lá. Já foi 2 firmas, foram lá medidos esse 10. Até agora a Água de Niterói. Eu estou junto com o Secório, com o Azevedo, conversamos, estamos aguardando. Não houve ação ainda, porque são várias pessoas com problema de audição. Então nós estamos optando pelo acordo com a Água de Niterói. Vamos conversar para resolver o problema. Então o Mário esteve lá, já foram lá, certificaram que a bomba, o barulho é ensurdecedor, que são 3 bombas. E o que acontece? Nós temos uma bomba que bombeia água, gente, 24 horas para outra área. E dentro da área onde tem um reservatório e a bomba que bombeia, falta água. Isso é uma vergonha. Nós temos um tubulão central que é 24 horas bombeando água para Piratininga. Como que Maria Paula pode faltar água com um reservatório daquele grande? Determinados lugares não tem água. Agora tem vários vazamentos na rua. Vocês têm que fazer um trabalho mesmo intensivo de vocês agora. A situação da gente não é brincadeira, porque tem pessoas lá com pessoas acamadas, tem pessoas que moram no final. Esse senhor que eu encaminhei, ele mora no final da rua. Pô, a conta dele está em dia. Vem na Água de Niterói, chegou aqui, deram um protocolo para ele. Não mandaram a pipa. O cara está 3 meses pagando conta. Quem vai ressarcir esse dinheiro dele? Ele está pagando pelo serviço que não é prestado. Como acredito que tem várias pessoas em Niterói desse jeito. Agora, o nosso problema lá são 2. Esse problema que essa rua, vocês são cientes de onde eu estou falando, onde tem as bombas. Não é nenhuma nem 2. Tem várias pessoas com problema de audição. Já tem um senhor que está surdo de vez. De um lado do ouvido. Então, eu peço a vocês que providenciem mais rapidamente o sistema de acústica da bomba e que se tente resolver esse problema da água, porque a gente sabe que é difícil. Samuel, a gente contratou o Césio Senai para fazer um estudo, tá? Tem todo o laudo deles, não foi detectado todo esse barulho, esse ruído tão fora dos parâmetros. Mesmo assim, nós já contratamos uma empresa para fazer toda a acústica do reservatório, do Booster de Maria Paula, tá? Junto com o trabalho com o Césio Senai. Eu acredito que até agora, nesse final do mês, isso já está resolvido, tá? E com relação a essa questão... A bomba, ela faz barulho lá, mas ela não alimenta lá, ela alimenta a Coatiara. Eu queria entender exatamente qual é. Exatamente, essa bomba ela não alimenta Maria Paula. Ela alimenta Piratininga, da Coatiara, da Ipu, ela alimenta aqueles condomínios bacanas do lado da região oceânica. A bomba, ela abastece, inclusive, mas só que ela faz parte do sistema de distribuição. Eu não posso pegar uma adutora e meter uma rede dessa.
Está arriscado eu explodir uma casa daquela. É uma doutora principal. Ela tem todo o sistema de distribuição. Com relação a essa Rua Polônia, Rua Inglaterra, a gente vai checar pontualmente, entendeu? A gente vai checar pontualmente. E com relação ao ruído, Isabel, isso já está resolvido, foi um compromisso meu com o Azevedo. Eu até agradeci a ele a iniciativa dele, tá? A gente fez a medição e a gente vai botar uma acústica lá. Só que a primeira proposta da acústica a gente não achou que resolveria o problema definitivo, que era um cartonado que a gente achou que não ia resolver. Então a gente vai estar fazendo toda essa acústica lá. Não, tudo bem. Isso aí eu só queria essa resposta, porque eu ia estar com o Azevedo depois, mas já que eu já estou de frente com vocês, eu que encaminhei o processo lá, a negociação, então valeu, gente. Valeu, obrigado. Tinha Henrique que quer falar. Henrique, companheiro Henrique. Boa tarde, meu nome é Wagner. O senhor respondeu em relação à pipa d'água que em lugares íngremes a pipa não sobe. Por que não pode fazer uma triagem? O motoboy vai na casa entregar a cartinha que está em débito da ordem de corte. Por que não pode fazer isso? Não tem pedido de pipa. O motoboy podia ir lá ver, fazer uma triagem, se a pipa chega ou não chega. Por que a pipa d'água comprada chega e a sua não pode chegar? Olha, com relação à questão da pipa, tá? Não, só sobre isso, para incluir na pergunta, o Renatão ligou para lá um dia, para Niterói, e depois ele me falou que a pessoa disse que, para falar com o Mário, o Samuel citou o Mário, que eu lembrei, que lá na comunidade do Quilombo do Brotão não teria essa possibilidade de falar com o Mário, de resolver o problema da pipa como comunidade, porque lá não seria comunidade. Né? E aí eu falei, mas Renato, qual o critério para a água de Niterói para dizer que é uma comunidade ou que não é uma comunidade? Né? Então, só para incluir essa pergunta também. Não, Renato, não tem critério nenhum. A única questão que a gente tem esse setor específico é justamente para atender o representante, o presidente, para facilitar o canal de comunicação. Pode ser um desconhecimento do Mário que o Renatão seja um presidente, entendeu? Pode ser isso. Aí é a única explicação. É engraçado que é meu vizinho, Isabel Cristina é meu vizinho, Wagner é meu vizinho, e a minha chegar. Eles falam assim, você é vereador? Deixa eu responder para a senhora a questão da pipa aqui. Deixa eu responder para a senhora a questão da pipa aqui. Olha só, chega um momento de uma temperatura elevada, como a gente passou agora recentemente, e com essa vazão que é a mesma há 13 anos, em determinados momentos, o que a gente prioriza? Tomar ações pontuais, entendeu? Fazer algumas medidas pontuais para resolver aquela questão. Porque não adianta eu ser hipócrita aqui de falar que eu vou conseguir mandar pipa no tempo hábil para todo mundo. Não vou. Eu vou engarrafar a cidade. Eu não tenho nem como abastecer esses caminhões de pipa. Nós estamos trazendo, a gente trouxe carro-pipa de São Paulo. Por quê? Porque as pessoas que possuem empresa, chegam num momento desse, não é interessante ela ficar presa a uma outra empresa. É mais interessante para ela atuar individualmente. Então a gente está trazendo, a gente traz caminhão de São Paulo. Mas só que temos problemas que prioritários, como um hospital que pode ocorrer, como uma escola, uma creche. Então esses casos são prioritários. Mas só que antes da pipa a gente tenta atacar o quê? Com ações pontuais. Porque em determinado momento a pipa não vai no dia seguinte à solicitação. Mas você não respondeu uma pergunta nossa que foi recorrente. Eu falei, Isabel falou sobre os protocolos que se fazem, não é um, não é dois, não é três. Aí eu falei mais antes um pouquinho. É um problema de gestão e não tem ninguém na prefeitura ou poder. O protocolo a gente é obrigado a emitir independente. Eu sei, nós somos obrigados. Mas ninguém tem como. Nós somos Tem gente com obrigados a 50 emitir. protocolos. Somos obrigados. Se você ligar uma, duas vezes, você vai ter 50 sem protocolos. Eu sei, mas não chega Você vai ter que ter. Não, você é obrigado. A gente é Eu sei, obrigado. mas eu sei, você é obrigado. Tem aqui, está aqui no meu celular, o vídeo da senhora, 80 anos,
que ela no protocolo no dia 26. Esse protocolo no dia 26, dia 6, não chegou. Se o prazo são 3 dias úteis, como o protocolo do dia 26 não chegou no dia 6, pode falar no ano novo e tal, aí no dia 8 ela teve que ir lá de novo. Entendeu? E quem tem esse feedback do protocolo, saber se o protocolo está sendo... porque aquele negócio, você faz protocolo gerado, você tem 50 protocolos e água não chega. Deixa eu explicar então, né? Como é que funciona. Primeiro, nós somos obrigados a gerar um protocolo. Segundo, o protocolo é a formação nossa para controle. Então eu pego todo aquele protocolo de um serviço específico. Não, é também para o consumidor, né? Não, Paulo, estou falando da gente. Estou falando do nosso trabalho em relação ao protocolo. A operação, ela pega esse protocolo e ela vê o que ela pode fazer operacionalmente. Ela separa por localidades e ela vê qual ação que ela pode fazer justamente para quê? Para colocar água normal pelo cano e não através de carro-pipa. Aí, em determinadas situações que ela sabe que aquela localidade foi abastecida, automaticamente aquele protocolo, a pipa não vai ser entregue. Pode vir um caso específico de uma falha. Pode ocorrer, né? Não estou falando que aqui nós somos infalíveis, não. Longe de mim. Tá? Não longe de mim. Só para ver, ele sofreu isso. Eu moro mais embaixo, graças a Deus a vazão, a força hidráulica chegava ali na Mascote, conseguia chegar na minha casa. Só que lá para eles, não conseguia. Então eles, por exemplo, eles ficaram 2 meses pegando água em balde, porque a força hidráulica não conseguia chegar. E eles tiveram que fazer protocolo e a pipa também não ia, várias vezes. Quando depois de 2 meses, no dia 31, que veio uma pipa d'água e falou assim, vamos alegrar vocês. Tipo, vou deixar com vocês esse fim de ano. E só veio, depois do dia 31, só veio dia 7. Foi quando a gente começou a fazer os vídeos e mostrar na internet, no Facebook, e jogava direto para o Facebook do prefeito. Aí dia 7, começou a aparecer água. Tem filmado aqui, tudo aqui. Dia 8 nós conseguimos conversar lá, marcar uma reunião para o dia 10. No dia 10, graças a Deus, não falta mais água lá. Mas nós tivemos que fazer uma grande orquestração, mostrar para a população que nós estamos sem água pela internet e tal. E o governo conseguiu, olhou por nós e nós estamos, graças a Deus, com água. Só para você ter noção, antes de chegar no governo, as 2 iniciativas que nós tínhamos tomado foram frutíferas. Estou sendo sincero, foram frutíferas. Não foi somente porque o governo atual relatou a situação para a gente, já era conhecimento nosso. Já era de conhecimento nosso. Sabia que tinha esse problema já há muito tempo. Mas não conseguimos resolver. Graças a Deus, solucionou dia 10. A marcha vai ser dia 12. Não, mas independente disso. Não, eu sei, tudo certo, tudo bem. É só uma grande coincidência. Vou fazer uma pergunta, mas você saber quando a gente liga para a água, atende, tal, gera o protocolo. Aí ela vai, ela te dá tal. Estou sem água, parâmetro todo. Aí quando chega no dia seguinte, eu ligo de novo. Eu falo assim, mas não tem nenhuma reclamação. Eu falo assim, caiu aquilo que eu liguei, agora eu não ligo mais. O que eu faço? Eu faço assim. Porque você, para não ouvir mentira, chego lá certo. Reclamação é mesmo. Mostra o protocolo. Aí ela vai, não tem como dizer para mim que eu não reclamei. Olha só, isso aí eu discordo de você, porque toda reclamação sua está dentro da sua ligação, dentro do seu histórico. Dentro do seu histórico. A não ser que você esteja falando de serviços distintos. É isso que eu estou te falando. Toda história. Isso que você está em mãos é o histórico que tem lá dentro. Isso é sistêmico. Aí você pega, eles te dão o número do protocolo para você. Isso aqui eu não posso, só não posso deixar isso. Tá vendo? Isso é sistêmico. Eu vou pegar. Não, isso é sistêmico. Amanhã eu digo, olha, eu estou muito Não, isso é sistêmico. Eu falo assim, minha filha, você paga para eles. Eles querem fazer isso um pouco. Mas Tá caindo Ela água. tá aí, ó. Ela liga, eu ligo, ele liga, não vai. Olha só, se você der sua ligação no seu endereço, automaticamente vai aparecer todo o histórico da sua ligação. Por que elas mentem? Todo. Porque se eu ligar, eu pego o telefone aqui, ligo, faço uma reclamação, passa 10 minutos que eu ligo, ela vai dizer que não tem. Não, olha só,
você der a sua ligação, não. É só eu. Acontece com a gente. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou pegar a sua ligação, e vou verificar lá. Não, você vai verificar e vai ver que tem. Eu quero saber. Não, e eu vou te dar uma